Oi, gente, faz tempo que eu não faço vídeo longo. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar como eu tenho falado de força interior, falar de uma força que nos conduz, nos movimenta na vida, que são os nossos desejos, né? Mas o quanto que é fundamental a gente entender o que são os desejos e a gente começar a ter consciência para lidar com os nossos desejos, para perceber, identificar e saber lidar com os nossos desejos, porque se a gente não tiver consciência, se nós não percebermos os nossos desejos, eles podem nos controlar, eles podem nos aprisionar, né? Então, os desejos são estados mentais que nós temos, de coisas que nós queremos, que nós almejamos, anseios, às vezes cobiças, sedes, ambições, libidos, né, desejo sexual também, objetivos e propósitos, né? Então, o desejo ele sempre tem dois lados. O lado que realmente, se a gente não tiver desejo por conquistar alguma coisa, né, por ter uma pessoa, por ter uma família, por ter um trabalho, por ter questões materiais, se nós formos totalmente desprendidos das questões materiais, sendo que a gente está aqui numa vida material, a gente acaba não vivendo, não se movimentando, não tendo força para ir buscar as condições que nós precisamos, né? Então, o desejo, de repente, de ter uma casa, de ter um carro, de ter mais conhecimento, faz com que a gente mobilize, movimente essa força interior para ir atrás, para buscar não só ações em termos de comportamento, mas assim, também de comportamento, para buscar, para estudar alguma coisa, para melhorar coisas que nós fazemos, para acordar de manhã, né, para conseguir realmente ter o esforço para alcançar aquilo que quer alcançar. Então, o desejo, ele é muito importante, né, no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de ter uma vida digna, de conquistar, né, porque é nessa conquista que a gente percebe o quanto que a gente consegue, que a gente, inclusive, percebe a nossa força interior. Porque tudo que a gente recebe, que também a gente não fez a nossa parte, a gente não fez o movimento, a gente não sentiu aquela certa esforço, ação de fazer, né, de ali ter que dedicar horas ali, também fica muito vazio, porque cadê a nossa parte? Cadê a nossa competência? Cadê a nossa, né, naquilo que a gente conquista? Por isso que o que a gente recebe não tem tanto aquela satisfação, porque a satisfação está em vencer os nossos próprios obstáculos internos e obstáculos internos para conquistar. Então, o desejo, né? Às vezes, um grande desejo, por exemplo, eu quero muito ter uma casa, nos mobiliza. Eu quero ter muito um relacionamento, nos mobiliza a buscar questões. Eu quero muito ter um carro, é lícito ter, né? Nos mobiliza. A questão é, como tudo na vida, o limite desse desejo, né? Não deixar que o desejo nos controle, né? Então, tem pessoas que muitas vezes o desejo é tão forte e é tão, como é que eu posso dizer, é tão inconsciente ainda para a pessoa que o desejo acaba mobilizando a vida dela e não ela que mobiliza o desejo, né? Então, a gente vê muitas pessoas que perdem a vida, até de perder mesmo a vida no sentido do corpo morrer antes do tempo, ou de perder a vida em sentido de se desenvolver de forma plena, porque o desejo sexual acaba dominando a vida dela de uma maneira que ela não consegue viver as demais coisas. Fica uma vida inteira só atrás de satisfazer o desejo sexual. Outras, às vezes, passam a vida trabalhando feito loucas pelo desejo de ter poder, pelo desejo de mostrar, de ficar ali se sentindo melhor que as outras, né?
E claro, quando a gente consegue conquistar um cargo, né? Quando a gente consegue conquistar algo maior, quando a gente. É uma forma da gente se reconhecer, você conseguiu conquistar. A questão é perceber o quando que essa conquista nos traz um bem-estar e uma plenitude, e quando essa conquista passa a ser um objeto da gente sentir aquele reconhecimento, aquela sensação boa que trouxe naquele momento, e aí a gente vai buscando isso nas coisas, uma nova sensação nas coisas, né? Nas outras pessoas, porque essa satisfação que a gente sente quando a gente conquista alguma coisa, uma pessoa, quando a gente se desenvolve, ela é aqui interna. E é esse tipo de sensação que a gente tem que buscar mais dentro de nós. E não é com as coisas, não é com as pessoas, né? Porque traz sim uma satisfação, mas é uma satisfação com as pessoas, com as coisas, né? Dependendo muito do outro, ou de cargos, ou de crescimento material, são satisfações temporárias, né? Que não são tão profundas. E muitas vezes, dependendo do que a gente vai conquistando, é claro, tudo é questão de escolha também, né? Quanto mais coisas, então quando a gente compra um carro muito valioso, vamos dizer assim, financeiramente, é claro que um pneu daquele carro vai ser mais caro, o seguro daquele carro vai ser mais caro, o IPVA daquele carro vai ser mais caro, né? Quando a gente compra uma casa maior, é claro que o IPTU vai ser mais caro, vai ser maior. Se é um apartamento maior, vai ser o próprio condomínio vai ser mais alto, né? Então a gente vai, às vezes, escolhendo ter um padrão de vida tão alto e a gente esquece que nós estamos aqui temporariamente e que a gente vai envelhecendo e que a gente não consegue trabalhar no mesmo ritmo e da mesma forma quando a gente era mais novo. E que a gente vai acabar envelhecendo sim, né? E o quanto que para manter aquele padrão e para pagar todos esses custos que vêm, né, atrelados, como por exemplo uma máquina de café, eu não estou julgando quem acaba fazendo, quem tendo esse direcionamento para esse tipo de conquista, né? Não estou julgando, só estou tentando trazer um pouco de reflexão, né? Porque às vezes a gente vai atrás dessas coisas por um modelo de sucesso que a sociedade colocou, que está pautada em conquistas materiais, e a gente, quando vê, a gente está virando escravo do trabalho para manter todas essas coisas, né? E às vezes a gente também não consegue fazer o caminho de voltar por um certo, nossa, eu vou me desfazer, o que as pessoas vão dizer de mim, né? Então a gente também tem que pensar assim, tá? As pessoas vão dizer, você tá preocupado com o julgamento ou com ter uma vida boa, né? Uma vida digna e uma vida em paz, né? Ou você quer se manter escravo para trabalhar sempre muito, para poder ganhar muito mais e poder manter todas essas coisas, né? Então, não é julgamento, mas é escolhas, né? Então, quando a gente, por exemplo, uma simples máquina de café com cápsula, a gente automaticamente, a gente tem ali o custo, claro que a gente tem o custo do pó do café, mas o custo da cápsula de café, ela é muito mais alta para o nosso orçamento, mas não só para o nosso orçamento individual, mas também para o planeta, porque cada cápsulazinha daquela tem plástico que vai ser voltado para o planeta, né? E outras condições em si que a gente tem que refletir. Então, esse vídeo eu quis gravar para que a gente possa ter um pouco mais dessa consciência em relação aos nossos desejos, né? Que os nossos desejos, quando eles estão pautados em buscar, pautados também pela base do sentido da vida, né? E o que é o sentido da vida, né? É sempre lembrar que nós não somos eternos aqui, nós estamos de passagem. Nós merecemos viver uma vida digna, mas nós estamos de passagem, né? E que nós envelhecemos. E que com o envelhecimento, a gente já no nosso corpo já não tem a mesma disposição e o mesmo pique para continuar trabalhando com tantas horas, com tantas cargas horárias, né? Para dar conta, né?
É claro, tem N maneiras, mas é só para trazer uma reflexão, né? E um abrir a mente para pensar nessas coisas, né? Principalmente, eu vejo às vezes hoje em dia, muitas pessoas até jovens e que acabam tendo, às vezes, eu vou dizer um gasto, né? Não vou dizer talvez um investimento, às vezes gastam um salário ou próximo de um salário num celular de uma marca que só porque é a marca da moda, né? E sem esquecer que a vida que é da juventude, ela também passa, né? E que se a gente, né, aí eu vou um pouco para o lado do planejamento financeiro, que não ter um planejamento financeiro, não pensar que parte do nosso salário precisa gerar uma poupança, uma economia, uma reserva para momentos em que aconteçam qualquer situação e que a gente precise de uma reserva, uma situação familiar, individual, uma situação como a gente teve planetária, né, daqui do mundo nosso, da Terra, que nós tivemos a pandemia, quantas pessoas ficaram sem trabalhar e quantas empresas acabaram também falindo, pessoas também que ficaram sem nada, porque a gente hoje acaba tendo muito essa questão de gastar além do que é o nosso rendimento, né? Com coisas que vão trazer um prazer momentâneo, né? E que muitas vezes está pautado em querer ser alguém dentro de uma sociedade que valoriza muito as questões materiais, e a gente não pensa em ter uma reserva. E que, se a gente for conversar com qualquer planejador financeiro, parte do todo mundo deveria, né, como, não estou falando deveria de impor, mas para se ter uma vida digna em qualquer fase da vida e ter uma vida boa e ter inclusive segurança e não ter que lidar com várias emoções, faz parte a gente ter uma reserva financeira, faz parte a gente olhar para o que a gente ganha e gastar dentro do que a gente ganha, porque uma das grandes questões aqui no Brasil é justamente a quantidade de pessoas que que estão com a parte financeira não regular, não harmonizada, né? Claro, a gente tem que viver, é importante que a gente viva, mas ter esse balanço, né, entre o que eu posso gastar e o que eu quero viver e buscar nas coisas mais significativas, né, e não tanto nas coisas materiais, esse viver, isso traz um equilíbrio emocional, um equilíbrio para que a gente possa fazer o nosso caminho espiritual, né, para que a gente possa buscar uma plenitude, né? Então, mais uma vez, a gente volta para os desejos e que hoje, o quanto que a publicidade ataca, né, dentro de mostrar um consumo, um padrão, e a gente acaba sendo levado e gastando além do que precisa para tentar mostrar socialmente que a gente pertence, que a gente é alguém. Sendo que, mesmo antes da gente chegar aqui, a gente já pertence a esse planeta, nós já somos alguém muito antes de nós sermos concebidos, né? Então, quanto a gente precisa, como sociedade, deixar de julgar as pessoas pelas coisas materiais, né? E também começar a se desprender e pensar, né? Quando for consumir de forma consciente, né? Em relação ao que você ganha, em relação a quem você é de verdade. Então, o quanto que a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos desejos conscientes e inconscientes. Uma boa noite.